obra do Senhor de uma forma mais direta, devem buscar esta intimidade, devem buscar e estar mais perto do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele gosta e ele quer ter intimidade conosco. Em Marcos capítulo 6, versículo 30, o Senhor Jesus disse assim: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai. Percebam o interesse de Jesus em ter os discípulos mais perto de si. Ele mesmo chamou os seus discípulos. No capítulo 6, versículo 7 de João, Jesus comissionou os seus discípulos para uma grande obra evangelística. E ele disse assim, o texto diz assim: chamou a si os 12 e os enviou e lhes deu poder. Percebam que Jesus, ele quer, ele gosta, ele sente prazer em que aqueles que fazem a obra dele tenha intimidade com ele. E nesta relação de intimidade, no momento do milagre da multiplicação, nós poderemos ver então os discípulos mais perto de Jesus. Os discípulos em um momento de intimidade e afinidade com Jesus. Quando então se percebeu a necessidade, ou quando Jesus percebeu a necessidade de operar um milagre. No caso, o milagre da multiplicação. Uma segunda relação, ou uma segunda lição espiritual que nós vemos em relação a Jesus, tendo conexão direta com o milagre da multiplicação, é a relação de compaixão. Sim, a compaixão que Jesus sentia era a grande força motivadora que o levava a realizar milagres. Porque sem compaixão, sem amor pelas almas, nós não podemos fazer nada. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, termos compaixão. O interessante é que Mateus capítulo 14, versículo 14, que também fala do milagre da multiplicação, diz que Jesus, possuído de íntima compaixão. Mateus foi bem enfático ao dizer: Jesus, possuído de íntima compaixão. Marcos 6,34 diz que Jesus teve compaixão da multidão, teve compaixão deles. Então nós vemos que a compaixão, o amor, o olhar diferenciado de Jesus para com a multidão é que fez com que Jesus operasse o milagre. Foi este mesmo amor que fez com que Jesus viesse ao mundo e morresse pelo pecador. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Compaixão era o grande sentimento que movia Jesus. Compaixão era o grande sentimento motivador dos milagres operados por Jesus. Uma terceira lição que nós aprendemos em relação a Jesus, tendo conexão com o milagre da multiplicação, é a relação de consideração. Nós já contamos a história. Em algum momento,